Bons dias. A humanidade, ao longo de sua existência, sempre se viu cercada de fatos misteriosos que a ciência não conseguiu explicar. O homem sempre se intrigou com tais fatos, ávidos por ampliar seus conhecimentos e usar essas descobertas a favor do desenvolvimento da humanidade. Aparições de aparelhos estranhos a nós, se locomovendo na atmosfera, fenômenos luminosos inexplicáveis, velozes objetos passando diante das câmeras e até seres e vozes presentes onde não havia ninguém. Muitos desses fenômenos são registrados em fotos e vídeos de maneira voluntária ou não. Parte desses problemas imagéticos e sonoros são decifrados posteriormente, mas outra parte permanece como enigmas, embora sejam evidentes, registrados em imagens claras e nítidas. Vou lhes mostrar neste vídeo 11 casos desses fenômenos extranaturais, registrados por mim e por outros fotógrafos e que ninguém conseguiu explicar. Orbes comunicativos. Orbes, segundo os estudiosos e cientistas, são, a grosso modo, imagens parecidas com glóbulos que aparecem em fotos e vídeos e não são mais que partículas de poeira ou gotículas de água posicionadas na frente das câmeras. Os orbes comumente têm esse formato que se vê nessas fotos e aparecem mais comumente em fotos tiradas com flash na escuridão. Mas o que dizer dessas fotos tiradas no interior de São Paulo em 2003 e 2004 pelo estudioso de ufologia Chico Penteado? Tem as cores vivas e definidas e as formas completamente diferentes dos círculos brancos dos orbes comuns. Observe que não tem transparência, e sim parece um objeto sólido, modelado propositalmente por alguma inteligência conhecedora da arte fotoenergética. Observe esta imagem. Parece um animal com um longo nariz verde. Esta outra, um anjo branco com asas e bracinhos. Nesta, aparece uma cabeça com cabelos eriçados ou um chapéu estranho. Aqui é nítido um crânio humanoide visto de cima com uma espécie de pluma florida em volta da base. E nesta há uma figura de uma mulher que representa uma personalidade extraterrestre importante e que também se comunicou com Chico Penteado por telepatia. Diante dessas imagens, é possível ainda acreditar que orbes são apenas partículas de poeira ou água? Ou manifestações de seres inteligentes e desconhecidos da maioria das pessoas? Seria mais óbvio dizer que essas figuras são manifestações sobrenaturais que nada têm a ver com o efeito orbe? Qual é a sua opinião?
Deus me move nos voando, só chega. Abrindo os braços só pra ouvir. Esta é São Tomé das Letras, uma pequena cidade de 7.000 habitantes no sul de Minas Gerais, a 350 quilômetros de São Paulo e 310 de Belo Horizonte, localizada no alto de uma serra de quartzito a 1.500 metros de altitude. Nesta pequena região de Minas Gerais, onde se encontra a cidade, está concentrado 60% de todo o quartzito do mundo, formando uma paisagem impressionante de montes brancos. A mineração aí é constante. A cidade é muito conhecida por estar envolta em lendas fantásticas, mistérios e fatos inexplicáveis, além de ser um dos locais com mais avistamentos de OVNIs e conhecida como a capital brasileira dos UFOs. Aliás, não muito longe dali está a mundialmente famosa Varginha, cidade onde ocorreu em 1996 um incidente ufológico tão surpreendente que é conhecido como o Roswell brasileiro. Nos arredores de São Tomé existe a Gruta do Carimbado, a qual, segundo se acredita, liga misteriosamente São Tomé das Letras a Machu Picchu. Próxima à gruta, a Ladeira do Amendoim é um local com força da gravidade invertida, onde tudo é puxado para cima, contrariando a lei da gravidade. Pedras energéticas nas proximidades alteram a energia das pessoas, etc. Ao redor da cidade existem cachoeiras de águas cristalinas, cavernas de pedra e bosques nativos, onde os habitantes locais relatam histórias de avistamentos e encontro com gnomos, fadas e elfos. É neste cenário de mistérios terrenos, como se já não fossem poucos, existem ainda os mistérios extraterrestres. São incontáveis os casos de avistamentos de objetos estranhos nos céus. Não por acaso, São Tomé foi o lar do ilustre oriental Luiz Noronha, conhecido como Tata Noronha, falecido em 13 de setembro de 2018, com 80 anos. Ufólogo, historiador, músico e escritor, viveu 50 anos em São Tomé, investigando a partir de relatos de gente comum, aparições de OVNIs e de seus misteriosos tripulantes. O fato que aconteceu comigo foi em 9 de janeiro de 2010, quando estava hospedado na sua pousada, conhecida como Pousada do Tatá. Na tarde desse bonito dia de céu límpido, sua irmã me chamou a atenção e apontou para o céu. Ainda era dia claro e vi quase 2 dezenas de pontos luminosos brancos no céu azul. O que era aquilo? No início, nada de espetacular, apenas pontos brancos. Depois de ampliadas as imagens, não tive dúvida de que eram objetos sólidos com brilho e sombra. Vamos então às fotos.
Gonçalves é um município localizado no sul de Minas Gerais, com apenas 5.000 habitantes. É uma pequena e tranquila cidade, estendida sobre a Serra da Mantiqueira. Fazendo parte do circuito turístico das Serras Verdes do sul de Minas, o frio intenso, com geadas e temperaturas abaixo de zero e as lindas paisagens montanhosas do município são os principais atrativos. A Pedra Bonita, o Morro Chanfrado, as Cachoeiras do Cruzeiro, as Andorinhas e Sete Quedas são alguns dos principais pontos de visitação. Mas vamos sentir um pouco da tranquilidade deste mágico lugar. Mas o que é isso? Nossa, Isso o quê? foi. O quê? Isso o quê? Fala logo. Carol, o que foi? O que é?
Vejamos, a fotografia foi tirada em 22 de julho de 2011. Quando eu tirei a foto, nada havia no céu. Só depois que a visualizei no computador, vi um grupo de objetos no canto superior esquerdo e pensei que fosse uma revoada de pássaros, mas quando ampliei a imagem, vi que nada tem a ver com pássaros. Compare os objetos com fotos de aves voando. Bem, estou à procura de alguém que me explique mais este mistério. Lagoa Santa querida, você faz parte de tudo que eu tenho. Você é a minha vida, o céu refletido no espelho das águas, no azul, muito azul, cor de anil, do lago encantado de histórias e lendas, de contos e belezas mil. Cidade cheia de encantos, Lagoa Santa querida, você faz parte de tudo que eu tenho. Você é a minha vida, você comunica a sua beleza nas coisas mais simples que tem. Você tem lapinha, tem a igrejinha e um clima saudável também. Cidade cheia de encantos, Lagoa Santa querida, você faz parte de tudo que eu tenho. Você é a minha vida, você me cativa e até me seduz, porque é bonita demais. Pra mim você é a mais deslumbrante das nuvens de Minas Gerais. Cidade cheia de encantos, Lagoa Santa querida, você faz parte de tudo que eu tenho. Você é a minha vida. Como se já não fosse suficiente tantos mistérios acerca dos povos do passado, oportunamente ainda flagramos outros fatos inexplicáveis, como o que eu fotografei no dia 18 de janeiro de 2013. Era uma manhã e nos preparávamos para visitar as cavernas, mas algo estranho ocorria fora da pousada. Olhando pela janela, presenciei uma chuva estranha em meio a uma densa neblina. Era uma chuva muito forte, como se estivesse despencando de grandes altitudes. Fotografei com flash o fenômeno. Não obstante, na fotografia parecesse à primeira vista uma chuva normal, quem se propõe a olhar com mais atenção vai verificar algo em comum. Manchas brancas de luz deixam um rastro abaixo de si, como se estivesse subindo.
está em sentido inverso ao da chuva. Esses rastros, quando estão sobre um fundo escuro, são esbranquiçados, e quando estão contra a neblina clara, aparecem como uma componente cinza um pouco mais escura, mas sempre um rastro de uma energia que sobe. Note que sobre a imagem da Dracena mais alta à direita da foto, dois objetos lado a lado, mas agora escuros, deixam os mesmos rastros. Ora, alguma energia está sendo ejetada da Terra e foram flagradas pela fotografia. Afinal, que segredos mais guarda este solo enigmático de Lagoa Santa? Peruíbe é um município do litoral sul do estado de São Paulo com 68 mil habitantes e que dista 140 quilômetros da capital. Situado numa das regiões com a natureza mais preservada de São Paulo, é uma estância turística das mais procuradas por quem quer descansar da correria dos grandes centros. Numa conjunção perfeita entre boa infraestrutura, conforto, mar, montanha e florestas, Peruíbe é um agradável destino turístico. Além de tudo, Peruíbe é o palco de acontecimentos ufológicos sem precedentes no Brasil, pois é o local de maior número de avistamentos. Por inúmeras vezes, pessoas veem e registram artefatos saindo das montanhas em direção ao mar. Há vários relatos de avistamentos de seres humanoides luminosos saindo de dentro da Pedra da Serpente, conhecida como um portal dimensional. Alguns afirmam que esse portal tem relação com a famosa Ilha Queimada Grande, reduto da rara e mortal serpente Jararaca-ilhoa. Na prainha de Peruíbe, há relatos de animais atacados misteriosamente por criaturas desconhecidas. A mídia, por diversas vezes, publicou reportagens sobre pousos de UFOs, inclusive deixando marcas nas areias das praias ou em matagais, como aconteceu no bairro São José. Enfim, Peruíbe atrai ufólogos de todas as partes por ser um local com intensa atividade ufológica. Os acontecimentos são tão frequentes que é realizado anualmente na cidade o Encontro Ufológico de Peruíbe. Também está organizado o primeiro roteiro turístico ufológico do Brasil, que passa nos principais locais dessas atividades. O que vou lhes mostrar em fotos é um acontecimento muito comum, que é o avistamento de flotilhas de sondas de origem extraplanetária que pairam no céu ao largo da praia do Guaraú, um bairro mais afastado do centro. Os pescadores já estão acostumados com a visão desses enigmáticos artefatos.
Chamam-se elementais quaisquer espíritos que existam na natureza. Depois de criado, todo espírito passa por um processo de evolução incorporando-se à matéria. Esta evolução se dá em sucessivas passagens por diferentes reinos até chegar a incorporar-se ao homem. Inicialmente, integra o reino mineral, em seguida o reino vegetal, depois o reino animal e, por fim, incorpora-se ao homem. Os elementais também são conhecidos com nomes de personagens que representam a natureza e que seriam capazes de controlar e representar os seus 4 elementos. São eles: silfos, os elementais do ar; salamandras, os elementais do fogo; ondina, os elementais da água; gnomos, os elementais da terra. Quanto ao seu aspecto, é estranho e variável. Ora é como uma multidão de olhos fixos sobre uma pessoa, ora são pequenos pontos fixos luminosos rodeados por uma aura fosforescente. Podem ainda parecer com criaturas indefinidas, uma mescla de formas humanas e animais. O filme que vocês estão vendo foi feito em 26 de dezembro de 2014, num agradável empório perto da rodovia Fernão Dias, na entrada da cidade de Atibaia. Despretensiosamente, fiz um filme em câmera lenta, com foco na movimentação de insetos que voavam perto de uma pequena região da mata. Mas depois de examinar o filme, descobri coisas parecidas com os elementais do ar ou da terra. Observem com muita atenção eles se movimentando. Não há como confundir com insetos, pois esses cortam a tela em velocidade e são muito matéricos. Os elementais são esbranquiçados, globosos, semitransparentes, com aparência tênue, sutil e se movimentam com mais lentidão que os insetos, fazendo curvas suaves. Para que vejam melhor, diminui ainda mais a velocidade de reprodução. Nesse primeiro trecho aparecem 3 elementais. Primeiro aparece um entrando do lado direito da tela, depois faz uma curva subindo e tomando a direção do tronco da árvore mais à direita. O segundo aparece no centro inferior da tela e segue em direção ao canto superior direito, e o terceiro aparece fazendo um arco fechado na linha da grama. Vejam. Neste segundo trecho, o elemental aparece muito nitidamente no lado esquerdo e faz uma linha quase reta em direção ao lado superior. Vejam. Essas imagens mostram um mundo raro e oculto, pois para revelá-lo foi necessário um olhar atencioso, desacelerar as imagens que estavam, por acaso, sobre um fundo escuro. É um mundo invisível para o homem comum, incógnito para o observador e desacreditado pela ciência.
Não são raras as vezes que objetos não identificados aparecem nos céus de maneira não muito nítida, como se estivessem diluindo sua imagem para se disfarçar. Estes aparecem de maneira tênue, como que embaçada, o que suscita muitas vezes dúvidas sobre a realidade da visão ou da materialidade do objeto visto. O caso que vou expor a seguir é muito diferente. Estes objetos aqui mostrados não foram registrados por mim, mas sim por um amigo e colega de profissão. Entre 2014 e 2015, ele observou da janela de sua casa, no bairro de Americanópolis, em São Paulo, estranhos objetos muito brilhantes e definidos, como se emitissem luz própria. Se deslocavam com movimentos variados e formavam abaixo de si ondas luminosas de energia. Esses objetos não tinham formas geométricas rígidas nem linhas retas. Predominavam as curvas e os volumes. Certo é que emitiam energia e eram comandados por inteligência, a ponto de anular a energia da máquina fotográfica com a qual o meu amigo tentou registrá-los. Numa segunda tentativa, porém, teve êxito. Vejam as imagens. Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, também conhecida por Cidade Imperial, faz parte da região metropolitana do Rio de Janeiro. Tem uma população de 306 mil habitantes. A cidade surgiu por iniciativa de Dom Pedro II, que, encantado com a região, construiu aí seu palácio de verão. A partir de um projeto de Júlio Köhler, nasceu a segunda cidade projetada do Brasil. Em 1843, teve início o assentamento de imigrantes alemães,
e em 1945 iniciou-se a construção do Palácio Imperial, que ficou pronto 2 anos depois. Durante o período imperial, por pelo menos 40 verões, a corte toda mudava-se do Rio de Janeiro para Petrópolis, fugindo dos surtos de febre amarela, tornando a cidade capital do Império Brasileiro durante esses períodos. Em 1857, a localidade foi elevada à condição de cidade. Petrópolis foi residência permanente dos representantes diplomáticos estrangeiros na maior parte do Império. Desta forma, Petrópolis é repleta de palácios, mansões e outras magníficas construções. Dentre estas construções está o Palácio Quitandinha, que foi projetado por Joaquim Rolla e Antônio Faustino para ser o maior hotel-cassino da América Latina. Construído externamente em estilo normando-francês e internamente em estilo rococó hollywoodiano, tem 50.000 metros quadrados e 6 andares. Dividido em 440 apartamentos e 13 grandes salões com até 10 metros de altura, é uma imponente construção. Um dos seus salões, chamado Salão Mauá, é encimado por uma cúpula de concreto, tida como a maior cúpula de concreto do mundo. Em frente ao Palácio Quitandinha, há um lago com a forma do mapa do Brasil. Em 1946, o presidente Gaspar Dutra proibiu o jogo no Brasil, pondo fim ao cassino. Hoje, o Palácio Quitandinha consegue manter sua vitalidade através de outras atividades, como acolhimento do turismo histórico, hotel, condomínio de alto padrão, espaço de lazer, clube, restaurante, etc. Em julho de 2016, estive em Petrópolis e durante a visita ao Palácio Quitandinha, um dos meus variados registros foi uma filmagem externa do palácio. Durante a filmagem, percebi que algo como que uma revoada de pássaros passou diante da minha câmera. Mas depois que eu examinei o filme, percebi que não eram pássaros. Eram coisas que passaram muito rápido diante da câmera nos 2 sentidos, silenciosamente. Manchas marrons translúcidas, rastros de luz branca e uma mancha negra. O que foi isso? Ninguém foi capaz de responder. Então, essa pergunta se encontra sem resposta até hoje, constituindo mais um mistério sem solução. Vejam as imagens.
Bom Sucesso de Itararé. Lugar onde eu nunca vim na minha vida. Primeira vez na minha vida que eu estou vindo para esse lugar aqui. Bom Sucesso de Itararé. Perto da fronteira com o Paraná. Antigo bairro de Itararé. E na década de 90.
Música